Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasart, o Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasar. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, está começando mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. O tema hoje aqui no estúdio é gripe e resfriado. Com a gente o infectologista Alcides Poli. É isso aí. No Ponto de Equilíbrio, o Claudinei Pires, o Peixe, fala sobre obesidade infantil. Tem a personagem da semana, a cabeleireira Betânia Silveira, adepta do budismo Kadampa. E receita nova, direto do Spa São Pedro. Não saia daí, o Equilíbrio está só começando. E a gente abre aí com o Ponto de Equilíbrio, que vai tratar de um assunto que inclusive já foi tema aqui do programa com o Dr. Fábio Bozelli, né, Walter? Exato, Fernanda. Infelizmente é um problema que tem crescido muito. É isso aí. Estou falando da obesidade infantil. O Claudinei Pires, o Peixe, vai nos falar sobre este problema que está deixando os pais de cabelo em pé. Acompanhe. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil hoje está se tornando um dos grandes problemas de saúde de todas as cidades, tá? Por conta da diminuição da atividade física da criança e o excesso de opções que a criança tem hoje em dia para ficar dentro de casa, videogame, televisão, internet e assim por diante. O que é preciso entender? Que precisa haver um conjunto de coisas para que a gente possa reverter esse quadro. Tá? A primeira delas é que os pais e as pessoas envolvidas têm que se conscientizar que é preciso tirar a criança desse estado de inatividade. Ela precisa começar a praticar uma atividade física, mesmo que de baixo tempo e baixa intensidade. Natação, uma caminhada, um passeio de bicicleta, qualquer atividade que tire a criança do estado de inatividade. Uma mudança nos hábitos alimentares também é extremamente necessária. Essa mudança nos hábitos alimentares vai desde a quantidade que a criança come, a qualidade do que ela está comendo e a ajuda dos pais em mudar dentro de casa também essa alimentação. Porque não adianta nada você colocar um tipo de comida para a criança e os pais comerem outro tipo de comida na frente da criança, né? Vai ser quase impossível você conseguir tirar a criança desse vício. É importante também que sejam feitas algumas estratégias para que a criança coma melhor. Pequenas porções de comida. As comidas devem ser preparadas de forma mais integral possível. As quantidades de comida já devem estar pré-determinadas para a criança, não deve haver sobra de comida, tá? E o item talvez mais importante disso tudo que eu falei é que todos devem procurar o profissional da área, tá? O nutricionista, para que essas quantidades e esses alimentos sejam designados por ele, tá? Obrigado. E é isso, não é, Fernanda? O problema é sério, mas o exemplo tem que vir de casa, dos pais. Quanto antes, melhor, né, Walter? A gente fala agora sobre a personagem da semana. A cabeleireira Betânia Silveira tinha uma grande dificuldade para lidar com sentimentos negativos, principalmente a raiva, por conta da dificuldade aí do dia a dia. Até que ela começou a praticar o budismo Kadampa e transformou a vida dela. Acompanhe esse bate-papo. Procurava algo que pudesse acalmar um pouquinho o meu coração, né?
E não conseguia encontrar nada que fosse profundo. Daí um dia eu, pela internet, digitei budismo em Sorocaba, acabei encontrando aqui a sala, nossa sala Medita Sorocaba. E desde então eu venho praticando, mas demorei um pouco para me engajar de forma consistente nesses estudos. O que aconteceu é que eu percebia que eu vinha, estudava, lia, mas como eu não estava pondo muito em prática, os problemas continuavam acontecendo e eu continuava tendo muita raiva quando eu era contrariada. Qualquer coisa que saía do meu controle, eu não conseguia manter a calma. E eu pensava dentro de mim que eu estava certa e que eu tinha razão para ter raiva daquela situação. Aquela pessoa está errada, ela foi injusta comigo, não está cumprindo o que combinou, enfim, essas coisas que a gente pensa que está sempre sofrendo uma injustiça, então você alimenta aquela raiva, né? E daí conversei com a Thaís e falei, tá, o que está acontecendo? Ela falou, você tem que pegar firme e praticar de verdade as meditações e entender como que a meditação vai transformar a sua mente. Então, a partir deste momento que eu tive esse problema e que a Thaís, que é a nossa professora, né, me orientou e que eu venho praticando com mais frequência, é que eu consegui enxergar. Os problemas continuam acontecendo, né? Não adianta, os problemas continuam acontecendo. Mas você consegue enxergar a situação de outra forma. Gente, venham conhecer a nossa sala aqui em Sorocaba. Vocês vão ter a oportunidade de ver que a gente pode ser feliz de forma verdadeira e ter paz mental sempre. Com problema ou sem problema, a gente tem que aprender a lidar com as coisas de forma natural e com paz interior. É isso que eu consegui aqui na nossa sala. Cada vez que a gente ouve um exemplo como aí o da Betânia, a gente vê a importância da meditação, não é, Walter? Para equilibrar as pessoas, né, Fernanda? Exatamente. Bom, agora Mariane Nagy vai nos ensinar que é possível termos uma pizza, ou melhor, uma mini pizza saudável, saborosa. Quem é que falou que você não pode incluir uma pizzazinha na sua dieta? Principalmente não é? aos domingos, né? Exato. Mini pizza de berinjela é a receita da Mariane Nagy, direto do Spa São Pedro. Oi Walter, oi Fernanda. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é uma mini pizza de berinjela. Os ingredientes são uma berinjela média, queijo branco cortado em fatias, molho de tomate natural, tomate cereja, folhas de manjericão, azeitona preta ou verde, orégano, gergelim e azeite de oliva. Lavar e higienizar os legumes, cortar a berinjela em rodelas não muito finas, pincelar frente e verso com azeite. Colocar em uma assadeira untada e cobrir as berinjelas com molho de tomate natural, uma fatia de queijo branco, tomate cereja cortado em fatias, azeitonas cortadas em fatias e finalizar com gergelim, orégano e manjericão. Assar em forno médio por aproximadamente 30 minutos. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. Semana que vem tem mais receitas com ela, Mariane Nagy. Valeu, Mariane. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o bate-papo é com o infectologista Alcides Fole, que fala conosco sobre gripe e resfriados. Não saia daí, é rapidinho. Era um cômodo, sujo, como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai. Play, levanta e anda, vai. Não importa o desafio. Quasar, não pare. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada.
Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com o Equilíbrio, o programa hoje que fala sobre gripe. E a partir de agora a gente conversa com o infectologista Alcides Poli. Seja bem-vindo, doutor Alcides. Obrigado. E afinal, qual a diferença entre gripe e resfriado? Bom, o pessoal confunde bastante porque são um pouco parecidos mesmo, mas são duas doenças bastante diferentes em vários aspectos. Primeiro que a causa, o vírus que causa, são dois grupos de vírus totalmente diferentes. O da gripe é do grupo influenza e o do resfriado comum são adenovírus, rinovírus, vírus mais tranquilos um pouco. A principal, as duas têm em comum aquela sensação de nariz escorrendo, garganta arranhando, um certo mal-estar. Só que a gripe, o influenza, ele é uma doença que pega o corpo de uma maneira um pouco mais agressiva. Então a pessoa tem febre mais alta, a pessoa tem dor no corpo mais intensa e eventualmente pode chegar a ter, que é a complicação principal, é a pneumonia, né? Pneumonia já causada diretamente pelo vírus. Agora, em relação a essas doenças que têm sintomas parecidos, né? E o senhor, que é um especialista, pode nos esclarecer também. Sinusite, rinite e outros tipos de doenças que o sintoma é muito parecido com o da gripe. Ites de um modo geral, ite é um sufixo que indica inflamação. Certo. Então, rinite é uma inflamação do nariz, sinusite é uma inflamação dos seios da face, né? Que aí tem otite dos ouvidos, amidalite das amígdalas e assim por diante. Certo. A gripe, ela provoca uma rinite, a gripe e o resfriado provoca uma rinite, uma inflamação no nariz, por isso que fica espirrando, fica escorrendo o nariz, né? A sinusite, por exemplo, ela vai pegar os seios da face, ela vai causar também obstrução nasal e vai causar também o nariz escorrendo, espirros e tal. Só que a diferença, geralmente a sinusite é bacteriana, não viral. E aí ela fica com um catarro mais espesso e sem os outros sintomas de gripe. Não tem tanta tosse, não tem, às vezes não tem febre, é diferente bastante. Né? Tá, tem essa diferença. A sinusite e a rinite são coisas que fazem parte do quadro da gripe, agudamente. Mas a sinusite pura, a sinusite só, essa que vai no médico porque está com dor de cabeça, geralmente já é uma complicação tardia. Né? Mas são doenças aí comuns nessa época do ano, né? Época mais fria. Mais frequentes na época fria, né? Que a pessoa, o fato de você respirar, o seu nariz aquece o ar. Então, como o ar entra mais frio, a circulação ali fica um pouco prejudicada. Isso favorece os vírus que se instalam nessa região. Há inúmeros vírus aí de gripe, né? E acho que recentemente o que mais se ouviu falar foi do H1N1. Mas quantos vírus são conhecidos? Olha, é incontável, né? Porque por baixo tem uns 20 tipos diferentes de influenza. Só que eles têm uma taxa de mutação muito alta, então de um ano para outro eles mudam um pouquinho, né? Mas são por baixo uns 20 ou 30 diferentes só de influenza. Por isso que a vacinação tem que ser refeita anualmente, é isso? A vacinação é feita anualmente e ela é feita baseada em estudos dos anos passados. Então, digamos, você pega os últimos 3, 4 anos, você vê quais foram os tipos de influenza mais frequentes, porque o pessoal fala muito do H1N1, mas vários deles estão circulando. Não é todo mundo que está com gripe que está com H1N1, né? O H1N1 é o mais famoso por conta da epidemia que teve há uns 6 anos passados aí. Então, ele ficou famoso porque o pessoal assustou muito naquela época com o risco de uma epidemia grave, né? Então ele ficou falado e todo mundo lembra dele, mas são vários influenza. E normalmente a vacina que é distribuída, a vacina que o serviço público distribui são para 3 tipos de vírus, incluindo o H1N1. A que era vendida em clínicas particulares era com 4 tipos de vírus, os 3 do governo e mais uma, né? E todos eles têm grande risco se não tratados adequadamente? É variável. O pessoal assusta com H1N1, porque o H1N1, a gripe espanhola de 18, era um H1N1. Era um H1N1? Era um H1N1. E ela fez um estrago brutal, né? Milhões de pessoas morreram diretamente pelo vírus ou por complicações, pneumonias bacterianas, coisas desse tipo. Então o pessoal se assustou muito na época que começou a aparecer um H1N1, com medo que voltasse a ter. Mas, assim, alguns têm um potencial menor de gravidade. O H1N1 é um potencial um pouco maior, ele causa mais pneumonia do que os outros influenza, por exemplo.
Agora, em relação a, sei que o senhor já citou, mas é sempre importante frisar, as pessoas não confundirem essa questão da gripe e do resfriado. O que o senhor citaria como a principal diferença entre elas? A febre alta, né? As viroses, de um modo geral, elas começam todas meio parecidas. Se pegar gripes, resfriados, dengue e tal, elas começam com aquela sensação de mal-estar e uma febrinha mais ou menos alta, né? O resfriado comum, geralmente são sintomas respiratórios altos, é o nariz trancado, espirro, desconforto na garganta, e uma febre não muito alta, raramente passa de 38, 38,2, por aí. Resfriado. O resfriado. Ok. A gripe, o influenza, a pessoa normalmente ela começa se sentindo mal também, começa a ser uma dor no corpo mais intensa, febre mais alta, pode chegar a 39, né? E com os outros sintomas de nariz trancado, com dor de garganta também. Obrigatoriamente vem febre junto, em gripe? Assim, praticamente todos os casos, né? É raro não ter. E o que chama atenção, o que é uma situação que a pessoa deve prestar atenção, que é uma coisa que vale a pena ir para o médico se estiver sentindo, né? Falta de ar. A falta de ar é sinal que a troca de oxigênio no pulmão não está muito eficiente. Isso pode ser indicativo de estar começando uma pneumonia pelo vírus, alguma coisa desse tipo. Ou se você notar isso, especialmente em crianças, né? Se você notar que a criança está urinando menos do que o habitual, que a urina está ficando muito concentrada, muito amarela, né? É um outro sintoma de gravidade, que é sinal que a parte circulatória também está sendo afetada pelo vírus. Então é importante prestar atenção nesses detalhes aí. Esses acho que seriam os dois principais, a questão da dificuldade para respirar e observar se está urinando. Aí tem que tomar bastante líquido justamente para manter o sistema circulatório funcionando Hidratar, mesmo. né? Hidratar sempre, né? Muito bem, doutor Alcides. E daqui a pouco nós voltamos com o infectologista Alcides Poli falando sobre essas doenças que acometem as pessoas nessas épocas mais frias, né? Essa época mais fria do ano, melhor dizendo, período de junho, julho, agosto, enfim, resfriados, gripes. Fica aí, a gente volta já. Era um incômodo sujo, como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai. Play, levanta e anda, vai. Não importa o desafio. Quasar, não pare. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já de volta com Equilíbrio, hoje nosso papo é com o Dr. Alcides Poli, infectologista, que nos fala sobre os riscos, né, de uma gripe mal curada, um resfriado não identificado, enfim, essas doenças que acometem as pessoas nesta época mais fria do ano. Dr. Alcides aqui com a gente. E, Dr. Alcides, gostaríamos de saber quais os primeiros cuidados que a pessoa deve ter, assim, olha, começou com um sintoma, uma coriza, uma dor de cabeça, a febre começa a oscilar, como é que é? Bom, sintomáticos, né? Uma medicação sintomática para tirar um pouco o mal-estar. A gente não recomenda, de um modo geral, que use anti-inflamatórios, né? Tipo diclofenaco, ibuprofeno, esses mais conhecidos. Porque esses anti-inflamatórios, eles interferem com o sistema de coagulação do corpo. Eles são anti-inflamatórios, mas interagem ali. E isso pode eventualmente desencadear alguma reação hemorrágica, alguma coisa desse tipo. Mais sintomáticos, tipo acetaminofén, dipirona, para tirar a febre e o mal-estar, tomar bastante líquido e ficar em repouso. O corpo está pedindo para ficar quieto, fica quieto, né? Agora, aquelas coisas que a gente já vinha comentando, se notar que está começando a ter falta de ar, está começando a concentrar muito a urina, procura assistência médica. Agora, chega a ser curioso, né? Porque os sintomas, gripe, resfriado,
Até da dengue e chikungunya, aí, eles são muito parecidos, pelo menos no início, sim. né? Então, realmente, os cuidados devem ser praticamente gerais para todas elas, mesmo, né? Sim, Principalmente hidratação, é o que eles falam, hidratação e repouso, hidratação, repouso e medicação, evitar ao máximo tomar remédio sem necessidade. Sem necessidade. Automedicação, jamais. Automedicação, quando para coisa mais simples, não há grandes problemas, né? Mas, digamos assim, se está se sentindo muito mal, evite a automedicação, procure assistência. Agora, a vacina realmente ela resolve, ela ajuda bem nesse processo de prevenção dos resfriados e gripe? Ela funciona muito bem nesses grupos que são chamados grupos de risco, né? Que são esses grupos que são atendidos primeiro. Para ela ter um efeito legal mesmo, é importante que um mínimo de pessoas, em torno de 80% a 90%, tenha sido vacinado naquele grupo. Se só metade for vacinado, por exemplo, ela vai proteger quem está vacinado, mas não impede de você ter uma disseminação do vírus ali. E até uma disseminação da doença naquelas pessoas que não foram vacinadas, né? E ela não é 100%, não é aquela vacina tomou, garantiu que não vai ter nada, mas ela protege bastante bem, sim. Agora, há aquela história que muita gente deixa de tomar vacina falando, não, eu tomo vacina, fico gripado do mesmo jeito, ou então vou sofrer o efeito da vacina mais pra frente. Tem muito, e eu acho que é um pouco lenda, né? É muita lenda. Tem muita lenda aí. O que acontece é o seguinte, o vírus, ele não é vírus vivo. Então o vírus que está ali naquela vacina, ele não vai te causar gripe. Agora, a vacina pode ter um efeitinho colateral, dor local, um certo mal-estar, porque você está injetando uma substância estranha no seu corpo vai reagir àquilo e vai ter uma inflamação. Então, o lugar da vacina pode doer, um sintoma assim inespecífico de mal-estar, até uma febrinha baixa pode acontecer por conta da vacina. Mas não que a pessoa vá ter gripe porque tomou vacina. Agora, tomei vacina e mesmo assim fiquei gripado? Pode acontecer. A vacina não é 100% garantido que a pessoa não vai ter gripe, é 90 e tantos %, mas um ou outro vai escapar. E segundo, pode ser que você tenha contato com influenza que não estava na vacina, porque não é só um que circula, né? Tem os principais grupos, mas pode entrar uma influenza diferente daqueles que estavam cobertos pela vacina e aí você não vai estar protegido. E além da vacina, como é que as pessoas podem prevenir esse tipo de doença, doutor? Boa alimentação? Bom, algum tipo de suplemento? Não. Hábitos saudáveis de vida servem para tudo. Tá? Né? Em relação especificamente à gripe, como é que a gente se contamina na gripe? Você vai colocar o vírus para dentro do seu corpo. Como é que você vai colocar o vírus para dentro do seu corpo? Com a sua mão, na maioria das vezes. Dificilmente você está num lugar, alguém vai tossir, espirrar em você, fora do habitual. Mas a pessoa que tosse, está espirrando, o vírus ele fica em suspensão, né? Porque ele vai se depositando. Deposita em mesa, deposita numa maçaneta, no terminal torneira, terminal do banco, essas coisas todas que você põe o dedo, né? Então, o fundamental, manter as mãos bem limpas. Né? Álcool gel funciona. Álcool gel funciona. E também não é assim essa neurose de estar lavando a mão toda hora. Principalmente na hora de... Evita a gripe e arruma uma outra... Arruma dermatite. Dermatite. Aí você tem que lavar a mão assim, a hora que você vai comer, a hora que você vai fazer alguma coisa, você vai pôr a mão na boca por algum motivo, no olho e tal, né? Não é toda hora ficar lavando. Então, e a limpeza de ambiente, né? A limpeza de ambiente. Então a gente fala, manter os ambientes arejados, manter os vidros abertos. Isso vale inclusive para transporte público, né? Tentar o máximo possível arejar. Ar circulando, né? Ar circulando. E luz solar, que ultravioleta elimina o vírus. Então a casa, os ambientes de modo geral, o máximo de sol que puder pegar ajuda a eliminar também. E essa coisa de vitamina C, tomar muito suco de laranja, isso faz algum efeito ou é lenda também? É meio lenda. A vitamina C, ela é um antioxidante importante, né? Mas assim, a partir de uma dose de 2, 3 gramas por dia, isso aí os médicos que fazem ordem molecular me matam quando eu falo isso, mas é verdade. A partir de 2 gramas por dia, você está eliminando tudo pela urina. O organismo já não absorve, né? Não, ele joga tudo fora pela urina, então você está só criando uma urina mais cara, né? Tá. Não tá... É melhor consumir a fruta. Melhor consumir a fruta, né? E não tem, fora desses cuidados básicos assim, não tem muito a fazer não. O pessoal usava muito máscara, né? Na outra epidemia que teve, não sei se vocês lembram.
o pessoal punha máscara para sair na rua e tal. É uma proteção muito duvidosa, até de uma certa forma desnecessária, por duas razões. Primeiro que a máscara, ela perde a eficiência dela, assim que ela começa a ficar úmida, ela já não está filtrando mais nada. E isso é rápido, a respiração vai umidificando aquele tecido, né? E a segunda coisa, então, se você está gripado, até é interessante você usar uma máscara para você não contaminar muito o ambiente. Mas se você não está gripado, não adianta nada, porque depois dá uma coceirinha, você põe a mão por baixo da máscara, não resolve. Doutora Alcides, muito interessante aqui essa conversa, bastante esclarecedora. Sim. A gente vai redobrar aí os cuidados, né, Walter? Sem exagerar na vitamina Cuidado C. com a automedicação. É isso aí, automedicação. Algumas crendices, né? Álcool gel na bolsa. E essa questão, principalmente também, se a pessoa for acometida por uma dessas doenças, para fazer repouso, tomar bastante líquido, porque a imunidade já está mais baixa. Já está afetada, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado. Obrigada pela participação. E agora, Você em Ação, um vídeo novo do Eric Patá. Imagens incríveis e adrenalina garantida. É isso aí, uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasart, o Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasar. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Uma mudança nos hábitos alimentares também é extremamente necessária. Essa mudança nos hábitos alimentares vai desde a quantidade que a criança come, a qualidade do que ela está comendo e a ajuda dos pais em mudar dentro de casa também essa alimentação. Porque não adianta nada você colocar um tipo de comida para a criança e os pais comerem outro tipo de comida na frente da criança, né? Vai ser quase impossível você conseguir tirar a criança desse vício. É importante também que sejam feitas algumas estratégias para que a criança coma melhor. Pequenas porções de comida, as comidas devem ser preparadas de forma mais integral possível. As quantidades de comida já devem estar pré-determinadas para a criança, não deve haver sobra de comida, tá? E o item talvez mais importante disso tudo que eu falei é que todos devem procurar. O equilíbrio está só começando.
a gente abre aí com o Ponto de Equilíbrio, que vai tratar de um assunto que inclusive já foi tema aqui do programa com o Dr. Fábio Bozelli, né, Walter? Exato, Fernanda. E, infelizmente é um problema que tem crescido muito. É isso aí. Estou falando da obesidade infantil. O Claudinei Pires, o Peixe, vai nos falar sobre este problema que está deixando os pais de cabelo em pé. Acompanhe. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a obesidade infantil. A obesidade infantil hoje está se tornando um dos grandes problemas de saúde de todas as cidades, tá? Por conta da diminuição da atividade física da criança e o excesso de opções que a criança tem hoje em dia para ficar dentro de casa, videogame, televisão, internet e assim por diante. O que é preciso entender? Que precisa haver um conjunto de coisas para que a gente possa reverter esse quadro. Tá? A primeira delas é que os pais e as pessoas envolvidas têm que se conscientizar que é preciso tirar a criança desse estado de inatividade. Ela precisa começar a praticar uma atividade física, mesmo que de baixo tempo e baixa intensidade. Natação, uma caminhada, um passeio de bicicleta, qualquer atividade que tire a criança do estado de inatividade. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasart, o Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasar. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, está começando mais uma edição do Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. O tema hoje aqui no estúdio é gripe e resfriado. Com a gente o infectologista Alcides Poli. É isso aí. No Ponto de Equilíbrio, o Claudinei Pires, o Peixe, fala sobre obesidade infantil. Tem a personagem da semana, a cabeleireira Betânia Silveira, adepta do budismo Kadampa. E receita nova, direto do Spa São Pedro. Não saia daí. Procurar o profissional da área, tá? O nutricionista, para que essas quantidades e esses alimentos sejam designados por ele, tá? Obrigado. E é isso, não é, Fernanda? O problema é sério, mas o exemplo tem que vir de casa, dos pais. Quanto antes, melhor, né, Walter? A gente fala agora sobre a personagem da semana. A cabeleireira Betânia Silveira tinha uma grande dificuldade para lidar com sentimentos negativos, principalmente a raiva, por conta da dificuldade aí do dia a dia. Até que ela começou a praticar o budismo Kadampa e transformou a vida dela. Acompanhe esse bate-papo. Procurava algo que pudesse acalmar um pouquinho o meu coração, né? E não conseguia encontrar nada que fosse profundo.